Olá, tudo bem com você? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Olha, primeiramente eu quero agradecer aí a vocês que estão me ajudando, né? Através aí de uma dessas ajudas eu consegui trocar a iluminação aqui, então estou fazendo alguns testes, né? E queria principalmente dizer que tem sido muito bom ver o retorno de vocês, né? Começaram aí a comentar no canal. Isso é muito importante para eu saber o que é que vocês precisam, né? O que é que vocês querem que eu coloque aqui para vocês verem, né? Vocês devem ter visto, eu troquei aí no nome do grupo, eu acrescentei o concurso público, no nome do canal eu acrescentei o concurso público. O nosso foco, na verdade, é PEI para iniciantes, tá bom? Por quê? Porque a pessoa está iniciando ali na carreira, né? Está começando a trabalhar no PEI, às vezes o professor já vem aí de longa data e começou a trabalhar no PEI, mas ficou perdido em alguma coisa, na documentação ou na metodologia, enfim. Esse é o nosso foco de trabalhar, tá bom? Só um minutinho. Esse é o nosso foco. Porém, muito do que vai ser visto nesse concurso público que está tendo serve para o PEI. E melhor ainda, né? Muito desse conteúdo que eu produzo para você, que é do PEI, vai servir para quem está fazendo aí o concurso público. Então é nesse sentido que eu resolvi juntar as duas coisas. Fiz a pergunta lá no grupo, as pessoas responderam que sim, elas querem conteúdo a respeito do concurso. Tá bom? Vou ficar nessa resolução 16 para sempre? Não, só naquilo que cabe ao PEI. Para demonstrar o quê? A principal coisa que eu quero demonstrar com isso é que não tem volta. Muita gente tem falado, muitas fake news aí rolando, né? Muita desordem informacional acontecendo, dizendo que a API não vai durar, que é um negócio que começou, mas já se arrependeram e vão voltar atrás, ou que o itinerário formativo vai ser descartado. Enfim, gente, não caiam nisso, porque isso vai gerar em você uma falsa esperança e vai fazer com que o seu rendimento caia, não é? A gente tem que lembrar que nós estamos num país que tem problema com emprego, né? Olha só, e muita gente gostaria de estar no seu lugar. Então, fica atento com isso, né? Às vezes as pessoas estão falando, estão te desanimando, estão te desmotivando e com qual intenção, né? A gente tem que pensar nisso. Ontem eu estava num grupo do Telegram e uma pessoa me mandou no privado dizendo assim: professor, eu vi que tem poucas vagas, vale a pena fazer o concurso? E aí a pessoa completou, né? Eu conversei com ela um pouquinho, ela completou dizendo assim: me disseram que não vale a pena eu fazer, porque se eu fizer o concurso, eu não vou ser chamado, é dinheiro gasto à toa. Foram pessoas da própria rede que disseram, né? Aí eu falei, então, né? A pessoa tá na rede, ela vai querer ficar na rede, né? Então, assim, faça o concurso, nem que seja só para classificar, né? Classificou. Ah, eu fiquei em 100, 200, 300 e tralalá. Não tem problema, você está classificado. Se for surgindo mais vagas ao longo do período que vai valer o concurso, você está dentro. Né? Se não surgir, infelizmente, você vai ter que esperar o próximo concurso. Mas pelo menos você classificou, pelo menos você fez, viu a prova. Ver a prova é importante, né, para que você tenha ali como estudar para as próximas, que você já sabe já mais ou menos as mudanças aí que aconteceram, né? Enfim, isso daí é importante para você, tá bom? Outra coisa também que a pessoa estava me contando, né, é que ela estava sendo desencorajada também dentro do ambiente de trabalho dela por conta de reclamações e tudo mais. É impressionante, né? Tinha gente, por exemplo, lá no Telegram dizendo assim que o edital era longo demais. Fala, gente, nós somos professores, né? Nós lemos, faz parte da nossa carreira ler. E nós temos que ler muito. Então, assim,
o edital é longo, a gente tem que sentar, tirar um tempo e ler o edital, né? Como diziam os meus professores de faculdade, né? O que a gente tem feito da meia-noite às 6 da manhã, né? Então, assim, eu durmo muito pouco, né? Acredito que talvez você também passe por isso, né? Se você dorme pouco, né, assim como eu, coloca aí nos comentários aí o que é que você faz para lidar então com as suas coisas, né? Porque às vezes eu, por exemplo, gasto muito tempo em leitura, eu gasto, na verdade não é um gasto, não é um investimento, mas é aquela coisa, né? A gente dorme pouco, e eu já estou acostumado, né? Eu já não ligo mais. Acordo muito cedo, vou dormir muito tarde e, enfim, tá aí o resultado, né? A gente vai vendo o resultado das nossas ações acontecendo, não é? Então, não vou ler o edital todo e tudo mais, mas se você tem dúvidas sobre o edital, coloca aí também nos comentários. À medida que eu puder ver, né? Eu vou comentando aqui nos vídeos também. Enfim, então é isso, tá? Nós temos que ter aí compromisso com a educação de qualidade, começando com a nossa própria educação. Né? E quando eu digo educação, não é ser educado ou mal educado, né? É realmente buscar a intelectualidade, né? Buscar as virtudes, buscar estar de acordo com aquilo que se espera de nós também. Então, lembrando que nos vídeos passados aí eu falei sobre o compromisso com a educação de qualidade e hoje eu vou falar sobre o compromisso com a educação integral. Veja bem que educação integral não é a educação integral, ela não é a respeito de dia inteiro, né? A respeito de período integral. Então, período integral é uma coisa e educação integral é outra coisa diferente, tá bom? Então veja bem, período integral. Período integral significa que a pessoa vai ficar lá o tempo todo, né? E tem o período parcial, ou seja, vai ficar meio período. Quem vai ficar meio período no período parcial? O aluno. Você é contratado para fazer suas horas todas lá, né, na escola. Porém, em alguns casos, você não tem 32 aulas, você tem menos aula. Portanto, você fica menos tempo, tá? Eu não estou dizendo aqui que não existe outros horários, né? Que é só esse horário que eu estou dizendo, né? Que você vai ficar lá sempre, né? Talvez tenha dado impressão em outros vídeos aí que eu disse que o professor é integral e pronto, né? Mas você vai dar menos aula, você ganha um pouco menos e você tem que fazer algumas coisas na escola, né? Você não faz as coisas da escola fora da escola. Essa é a ideia. Então, acaba não compensando você ter uma carreira. Perdão, você ter uma carreira aí com um tempo menor. Compensa você pegar as 32 aulas e ficar o dia todo, né? Enfim, fazer a carreira completa, ainda que o tempo dos alunos seja parcial. Quando a gente fala de educação integral, então, eu estou falando do quê? Eu estou falando que eu preciso desenvolver esse aluno, né? Esse estudante. Gente, por que toda vez que eu falo aluno eu me corrijo para estudante? É porque eu carinhosamente chamo os meus estudantes de alunos. E de outras formas também, né? A gente acaba ali, eu chamo de pupilos, né? De discípulos, né? Em alguns casos, assim, brincando com eles, né? Então a gente brinca muito com isso e eu tenho esse vício de linguagem às vezes, né? Mas ele é um estudante. Por quê? Porque agora é ele quem estuda, entende? Antes, né? Era eu que passava as coisas para ele, ele absorvia de forma passiva. O estudante, a palavra estudante, ela carrega nela aí um poder de atividade. Então, eu indico para o meu estudante que ele, a partir de agora, é um estudante, ou seja, ele é ativo no ato de estudar, né? Então, por isso que eu troco, né? Às vezes, quando eu falo, eu vou logo em seguida eu uso a palavra estudante, tá bom? A palavra estudante carrega aí semanticamente o peso do que é ser estudante, né? Tem que ser de forma ativa, construindo conhecimento, intelecto e tudo mais. Então, o que vem a ser ensino integral? Primeiro,
o professor tem que ter a intenção de ensinar, né? Então ele vai falar sobre trabalho pedagógico intencional. Direcionado para quê? Então eu tenho a intenção e eu vou direcionar essa intenção para quê? Primeiro, para desenvolver no meu estudante as dimensões intelectual. Então essa daqui é a primeira. Ah, hoje em dia essa criançada não tem curiosidade de nada. Quem que precisa atiçar essa curiosidade? Sou eu. Eu preciso o tempo todo ali usar de alguma ferramenta para trazer esse estudante para a curiosidade, né? Ele tem que entender que de repente é interessante. Ontem, numa das aulas, nós fizemos um jogo de bingo. Muitos estudantes ali não sabiam o que era o bingo, né? E aí nós fizemos então um jogo normal de bingo. Nós trabalhamos ali algumas questões, né? É, tutoria, né? Então nós estamos falando ali, não tem muito a ver com isso, mas vai ter aqui na próxima, né? No socioemocional do aluno, né? Em que sentido, né? Primeiro, a brincadeira, né? O lúdico, realmente. Segundo, a questão do ganhar, né? Do esperar, do querer. A gente está trabalhando isso. E em seguida, aqueles que perderam, né? Porque em algum momento a pessoa perde, né? E aí, como é lidar com a frustração, com a perda e tudo mais. Então, assim, está sendo bem interessante. São dois momentos ali de tutoria que nós fizemos, né? Nós começamos um momento, vamos terminar em outro momento, enfim. E é bem interessante ver como é que os estudantes lidam com essas questões, né? Então, é sobre isso aí que a gente está falando, né? Eu vou desenvolver no meu estudante as dimensões intelectual, a dimensão física. Realmente, né? Ele precisa, de um ponto de vista, entender que ele precisa ser saudável, que ele precisa ter ali a educação física real do corpo, né? Ele precisa entender como é que o corpo dele funciona. Então, a partir disso, ele tem lá a aula de biologia falando de anatomia e tudo mais. Tem a aula de química falando sobre as bioquímicas do corpo e etc. Tem a questão de socioemocional, né, onde ele tem ali um jogo, tem uma brincadeira, as amizades, frustração, a alegria, enfim. E tudo isso aí vai transformando o indivíduo num cidadão integral, íntegro, né? E aí trabalhando todas as dimensões do ser humano, né? Então, primeiro, né, a dimensão intelectual cognitiva, a física, a socioemocional e a cultural. O que significa trabalhar a questão cultural dos estudantes, né? Então aí nós temos a questão de cultura, né, como algo nacional, né? Aí tem as festas de carnaval, festa junina, etc. Mas tem também a cultura dele, né? Tem ele que produz cultura também, a cultura regional daquele ambiente, daquele bairro, daquela cidade, enfim. E você tem também o criar o olhar para a cultura, né? E aí você tem as diferentes culturas nas diferentes épocas, enfim, tem a alta cultura, e aí você vai trabalhando, então abrindo aí a visão de mundo do seu estudante, tá bom? Então, quais devem ser, reconhecidos pelos profissionais, os quais devem ser reconhecidos pelo profissional da educação dentro de suas singularidades, ou seja, cada estudante é um estudante, né? É claro que a gente tenta fazer aí o máximo possível com base no geral da sala, mas alguns precisam realmente de um olhar diferenciado e aí a gente tem que ter ali saber, né, que cada um é cada um. Eles não precisam concordar conosco em nada. Não é nem que ele não precisa concordar em tudo, não, eles não precisam concordar em nada, né? Eles são pessoas. É engraçado isso, porque às vezes a gente trata como se não fosse pessoa, né? Eles são pessoa, né? Outro dia nós adotamos isso, eu e meu filho aqui em casa, que é assim, uma moça numa série ofereceu para alguém
sei lá, um confeito, não me lembro o que era, mas era um confeito. E aí a outra mocinha falou assim: "Ah, eu também quero, né? Eu sou uma pessoa". E isso é importante, né? A gente saber que o outro é uma pessoa, né? Ele não precisa, né, concordar com a gente, não precisa ter as mesmas ideias, não precisa fazer parte do mesmo grupo, enfim, pode fazer as coisas de modo diferente, trazer ideias novas que são boas, às vezes traz ideias novas que não são boas, né? E aí a gente vai ali negociando, então, fazendo os ajustes necessários para que o trabalho saia, né? Então nós temos que levar em consideração dentro das diversidades do aluno, né? E diversidade aqui é infinitas diversidades, né? Na sala de aula eu acho que eu já vi de tudo, de todas as coisas. E é muito simples você resolver isso, tá? Você prestar atenção na singularidade, na diversidade, na cultura que o aluno traz. É muito simples. É só a gente ter uma coisa chamada respeito. O que é respeito? Já parou para pensar no que é respeito? Eu vou me organizar aqui nas minhas telas, só um minutinho, que eu quero explicar para você o que é respeito. Muitas vezes a gente pede por respeito. Vê aí se você já não passou por isso, tá? Muitas vezes a gente pede por respeito, a gente briga por respeito, a gente exige respeito, mas a gente não sabe o que é respeito. Você sabe o que é respeito? Já parou para pensar no que é respeito? Pois é, eu não só parei para pensar, como eu ensino isso aqui para os meus alunos no primeiro dia de aula. Eu chego lá e falo assim: olha, eu quero que vocês me respeitem. Mas o que é respeito? Então, respeito é você conhecer alguém e deixar esse alguém conhecer você. Aí você fala assim: ah, mas eu respeito muito o presidente e ele não me conhece. Pois é, mas se ele viesse aqui, eu deixaria que ele me conhecesse? Essa aí é a visão. Então, assim, é a sua atitude, não é a prática, mas a sua atitude em relação a isso, né? Então, o que é respeito? É conhecer alguém e deixar que esse alguém conhecer você e reconhecer nesse alguém uma autoridade. Isso é respeito. Então, quando eu olho para o meu estudante e eu o respeito, então ele vai falar, por exemplo, sobre a cultura. Eu sou evangélico, né? E aí ele vai falar para mim, então, a respeito da cultura religiosa dele, tá bom? Seja qual for a cultura religiosa dele. Eu não vou caçoar, eu não vou colocar ele numa situação difícil de fazer um monte de pergunta a respeito, que eu sei que ele não vai saber. Eu não vou perguntar sobre doutrina, porque de doutrina eu entendo. E aí, na hora que eu perguntar, eu vou deixar ele numa situação difícil. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou respeitar ele na singularidade dele, na cultura dele, na diversidade dele. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu olho para ele como ele sendo mais importante do que eu. E é. Ele é mais importante do que eu? É. Porque ele é o estudante, eu sou o adulto da relação, eu sou o professor da relação. Ele é mais importante do que eu, sim. E aí eu olho para ele e eu o conheço. Eu busco conhecê-lo na sua diversidade, na sua cultura, na sua singularidade, respeitando o indivíduo, respeitando aquilo que é individual dele, não é? E aí eu o conheço e eu deixo que ele me conheça. Então, quando ele pergunta assim, professor, olha, eu sou de tal religião, seja qual for, você é? Eu falo, eu sou evangélico. Aí ele fala, ah, meu Deus, não sei o que, Deus me livre, ou que bom, ou qualquer coisa assim, depende, né, do preconceito dele naquele momento. E eu falo para ele assim, o importante é que nós somos amigos. E aí ele fala assim, ah, é verdade, né, e tal, né, a gente se dá bem e tudo mais. E aí
eu reconheço nele uma autoridade para me falar sobre aquilo que ele está me dizendo. E aí ele está contando aquilo e eu estou ali prestando atenção, como aquele que presta atenção a uma autoridade. Por quê? Porque naquele momento a autoridade é ele. E eu explico no primeiro dia de aula, de qualquer lugar que eu vá, a respeito disso. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas não sabem o que é respeito, exigem, mas não dão. E não dão porque não sabem se tem ou não. Como é que eu vou saber se eu tenho ou não tenho se eu não sei o que é? Entende? Segundo, eu explico isso para dizer o seguinte: eu não sou autoridade o tempo todo. Eu não sou autoridade o tempo todo. Então eu falo para ele assim: ó, se você me vê na rua, me cumprimenta, né? Porque pode ser que eu esteja, né, com a cabeça nas nuvens, né, e tudo mais, como geralmente é de costume, e eu não enxergo as pessoas na rua andando. Às vezes eu olho e não enxergo, né? Eu olho, mas não vejo. Acontece, né? Deve acontecer isso com você também. Então eu explico para ele o seguinte, que durante 45 minutos de aula, que eu estou à frente da sala, a autoridade instituída ali sou eu. E aí eu espero que ele me conheça e reconheça em mim essa autoridade. E preste atenção em mim assim como eu presto atenção nele quando a autoridade é ele. Só que passados esses 45 minutos, eu me dispo dessa autoridade, não sou mais o professor, não sou mais a autoridade. Ele me reconhece ainda como professor e tudo mais, mas eu quero ser aí, a partir daí, reconhecido como um indivíduo. Por quê? Porque eu posso errar. Entende? Eu não vou chegar, por exemplo, num momento de descontração que nós estamos ali conversando e repreender ele por algo que eu repreendo ele dentro da sala de aula. Então nós estamos numa conversa e ele usou o verbo de forma errada. Ele disse para mim fazer, eu vou corrigir? Não, não estou na sala de aula. Fora da sala de aula, quem é a autoridade muda de acordo com aquele que está falando, de acordo com o momento. É a autoridade momentânea que acontece, não é? Então, eu o respeito. É assim que funciona. Então, eu reconheço nele uma autoridade. E às vezes eu reconheço essa autoridade dentro da sala de aula. Por quê? Porque ele está trazendo algo que talvez fora da sala de aula ele não vá me trazer. Então, naquele momento, eu espero, falo, não, peraí, nesse momento a autoridade é dele. Deixa ele falar. Né? O pessoal do Grêmio, professor, posso dar um recado? Pode, entra. É a autoridade naquele momento. Às vezes eu até sento junto com os alunos para ouvir o que a pessoa do Grêmio está dizendo, os recados que ela está passando. Por quê? Porque naquele momento aquele estudante é autoridade. Então é isso, né? Ele vai ter que aprender a lidar com essas novas situações de responsabilidade e tudo mais, e isso faz parte. Então, outro dia eu fiz uma analogia com o futebol, né? E aí, assim, dentro dos 90 minutos em campo, o juiz tá ali e tal, um passou um carrinho no outro, tomou cartão vermelho, tem que sair e tal. Aí terminou o jogo, todo mundo vai para uma balada. Chega nessa balada, o juiz vê dois jogadores de futebol brigando. O juiz tem autoridade de dar um cartão vermelho e tirar um dos dois de dentro da balada? A autoridade do juiz encerra no momento que encerra o jogo. Então, essa é a ideia, né? Essa que é a intenção. Então, saindo disso aqui e voltando para o que a gente estava falando, o que eu quero te dizer é o seguinte. Nós temos aí, então, uma situação de ver no nosso estudante, né? Vamos ler rapidinho de novo, só para a gente não se perder, tá? Então eu tenho compromisso com essa educação integral, que visa as dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural dos estudantes, os quais devem ser reconhecidos, os estudantes devem ser reconhecidos pelo profissional da educação dentro das suas singularidades, diversidades e culturas, como também sujeitos de aprendizagem com potenciais de criar formas de existir.
Entende que ele pode existir de outras formas? Então, essas dimensões estão integradas nas competências e habilidades essenciais elencadas como necessárias para a atuação do estudante na sociedade contemporânea. Então veja, o que a sociedade contemporânea exige dele hoje? O conhecimento exige dele hoje, perdão. Hoje eu deixei tudo ligado aqui em volta. Então, assim, existe hoje, na nossa sociedade contemporânea, a ideia de que o conhecimento ele já tem. Lembra, ó? Opa, cadê? Aqui. O conhecimento ele já tem, né? Eu abro lá o Google, procuro, olho lá na hora, aplico, geralmente já funciona, perfeito. Chat GPT, então, as possibilidades são infinitas, né? O que ele precisa ter? Ele precisa ter as competências e habilidades essenciais. Então ele vai precisar aí buscar no desenvolvimento dele, ele vai precisar buscar as habilidades necessárias que vão gerar nele uma competência. Então a primeira habilidade é de perceber, por exemplo, eu sempre falo muito da área de linguagens porque é a minha área, né? Mas, por exemplo, ele vai perceber ali num texto que esse texto contém ironia. Depois ele vai perceber a ironia na voz das pessoas. Daí ele vai perceber a ironia dentro de um discurso, dentro de um jornalismo, etc. Através de tudo isso, ele vai percebendo, então ganhando essa habilidade de percepção. E aí ele consegue então fazer a pesquisa, separar as informações e na hora de colocar essas informações, não colocar uma informação errada, porque deixou de perceber ali que a pessoa estava dizendo uma coisa querendo dizer outra coisa. Entende? Então é necessário ter as habilidades para essa sociedade contemporânea. Não visa-se mais o conteúdo. Claro que o conteúdo existe, é necessário. Mas o principal é a habilidade. Então, primeiro eu vejo qual é a habilidade, em seguida eu vejo qual é o conteúdo e vou entender como aplicar esse conteúdo desenvolvendo aquela habilidade. Tá bom? Então é isso. Próximo vídeo eu vou falar sobre o compromisso com o desenvolvimento dessas competências aí. Tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal é importante, mesmo que você não veja sempre o canal. É importante que você se inscreva para que esse canal chegue a 1000 inscritos, para que eu possa te dar essa aula ao vivo, tá bom? É importante também que você compartilhe, que você comente e que você dê o seu joinha, porque o seu joinha faz com que ele alcance mais pessoas que têm o mesmo perfil que você. Tá bom? O YouTube vai entender que se você curtiu, outras pessoas que têm o mesmo perfil que você também gostariam de ver. E isso nos ajuda aqui, porque hoje eu tenho que gravar e aí expor isso, colocar lá, fazer uma série de coisas, sendo que eu podia gravar ao vivo. Tá bom? Então, e detalhe, né? No ao vivo eu conseguiria ver o chat e conversar com você no chat. Hoje eu não consigo. Então se eu quiser saber alguma coisa sobre você, eu tenho que esperar que você comente. Por favor, comente aí se você está gostando, se o conteúdo fez sentido para você, se você ficou com alguma dúvida. Eu preciso das suas dúvidas, tá bom? Porque as suas dúvidas é que vão gerar aí combustível para que eu continue estudando e te botando aqui algumas coisas que você queira ver, tá bom? Então, eu ia te dizer mais alguma coisa sobre o grupo de WhatsApp. Então, hoje ainda eu vou colocar no site o grupo de WhatsApp. E a partir de amanhã, ou a partir do próximo vídeo, né? Que talvez ainda tenha um vídeo a mais hoje. Mas a partir do próximo vídeo eu já vou colocar aí o site para você acessar e pelo menos já entrar no grupo. Tá bom? Então, é isso. Tá? Que Deus abençoe seu dia aí. Beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau.